Sejam todos bem-vindos a esta aula e nela queremos falar um pouco sobre o direito canônico penal, tendo em vista a reforma do próprio livro VI, conforme foi noticiado pela Revista de Imprensa Internacional, no último dia 25 de maio do corrente ano. Este livro será publicado em breve e lá pune os clérigos que cometem crimes contra o patrimônio, mesmo aquele que não pertence à igreja. Após 14 anos de trabalho e centenas de encontros, consultas com episcopado e especialistas na área, se espera que no futuro próximo o Vaticano finalmente publique o novo livro VI do Código de Direito Canônico. O volume encarregado de classificar os delitos, crimes e penas dentro da comunidade católica, incluindo a pedofilia eclesial, passou por uma profunda reforma para acabar com a notável indeterminação do texto, que deixava margem excessiva para que bispos e superiores religiosos decidissem pela aplicação ou não de sanções, para além de ter um capítulo específico sobre os crimes contra a dignidade da pessoa, da liberdade e da vida, que inclui os casos de abuso de menores cometidos pelo clero e que está separado do que se encarrega das violações do celibato. Outra das novidades significativas do livro VI é, sem dúvida, a sua maior atenção aos crimes de natureza patrimonial. Mas vamos falar um pouco sobre o direito penal, por assim dizer. O povo de Deus, que se constitui como sociedade fundada na comunhão de fé, sacramento e disciplina, a Igreja tem, portanto, o direito de reagir também com sanções penais, em face dos mais graves atentados contra a comunhão eclesial para fins de defesa e restabelecimento da ordem. Vamos entender, primeiramente, o que é o delito. É externo e gravemente culpado de transgressão de lei ou preceito, pelo qual a violação à autoridade competente impôs uma pena. Dentro de sua esfera, quem goza do poder legislativo pode emitir leis criminais. Da mesma forma, quem tem poder executivo pode emitir preceitos. Também pode impor certas penas com um preceito. O delito é denominado consumado quando os atos do infrator são efetivos na produção do ato delituoso, criminoso. Se por outro lado, por algum motivo, por exemplo, porque o infrator desiste, o resultado criminal não é produzido, somos confrontados com o que se chama de retaliação do crime, que em alguns casos também pode ser punido, mas sempre com menor estabelecimento para o crime consumado, para o delito consumado. Também existem crimes que consistem justamente em provocar certos fatos, como o clérigo religioso que tenta casamento, conforme o cano 1394. O delinquente. O que é o delinquente? É quem comete um crime, um delito intencionalmente, ou seja, com má conduta intencional, ou pelo menos com imprudência culposa. Aqueles que agem sem culpa agem por ignorância, inadvertência ou erro, ou não têm o uso da razão. Ele não comete um delito. Existem outras circunstâncias que podem isentá-lo da pena, por exemplo, menor de 16 anos, acontecimentos fortuitos, legítima defesa, a violência, medo, enfim, algum caso que seja necessário especificamente. Existem também circunstâncias atenuantes que envolvem a mitigação da pena ou a sua substituição pela penitência. No atual cano 1324 são elencados os principais, quais sejam o uso imperfeito da razão, não ter completado 18 anos, ignorado sem culpa que o fato constitui delito, a provocação injusta pela vítima. O juiz pode, entretanto, levar em consideração outras circunstâncias não listadas ali. Por outro lado, existem circunstâncias que permitem ao juiz agravar a sentença, como a pertinácia e o abuso de autoridade. Várias pessoas podem participar da prática de um mesmo delito, tanto como coautoras dele, participando igualmente do delito, do crime, quanto como cúmplice, ajudando física ou moralmente ao delito de outra.
São considerados igualmente delinquentes e podem ser punidos com a mesma pena quando, sem o seu trabalho, o delito não teria sido cometido. Vamos ver um pouco sobre as punições eclesiásticas. A pena é a privação de um bem, seja espiritual ou temporal, como punição de um delito. Na igreja, as penas dizem respeito aos bens e direitos que se tem nela, não aos que se tem na sociedade civil. As penas eclesiásticas são de dois tipos: penas medicinais e penas expiatórias. A censura. O que são censuras? São as mais graves e têm a finalidade medicinal de afastar o infrator de sua conduta. Duram, portanto, tanto quanto o réu tenha dado sinais claros de sua conversão, de seu reconhecimento de sua falta, e só então tem o direito de ser absolvido da censura. São três tipos: excomunhão, interdição e suspensão. A excomunhão é a mais grave porque, em certa medida, significa a expulsão do ofensor da estrutura eclesiástica. Não pode participar como ministro em nenhum ato de culto público, nem celebrar ou receber os sacramentos, nem exercer qualquer ofício, função, ministério ou ofício na igreja. Nada. Nenhum munus é dado a ele. O interdito é o mesmo que excomunhão, porque proíbe a celebração de atos de culto e a recepção dos sacramentos, mas não o exercício de outros ofícios eclesiásticos. A suspensão é uma pena que pode ser infligida apenas aos clérigos, proibindo-os de praticar todos ou alguns atos do poder da ordem, atos de adoração, pregação, sacramentos, do poder de governo, bem como de exercer todos ou alguns dos direitos ou funções de missão, seu munus. De acordo com a norma ou decisão ou com a pena é imposta também. As penalidades expiatórias, acima de tudo, visam punir o infrator privando-o de certos bens, de certos direitos ou faculdades, de forma perpétua ou temporária. Os mais importantes são a proibição ou liminar de permanecer em determinado território, apenas para os clérigos religiosos, a privação de poder, ofício, direito, encargo, privilégio, graça, título, honra ou faculdade, ou do seu exercício ou gozo em qualquer lugar ou em determinado território. Também temos a transferência penal para outro ofício, a destituição do estado clerical. Esta pena não pode ser estabelecida por uma lei particular. A lei pode impor outras penas expiatórias que sejam consistentes com o propósito sobrenatural da igreja. Por exemplo, a expulsão de uma associação, de um instituto, de um movimento, enfim. Os recursos penais e penitenciais. Além das penas, existem penas que têm por objetivo prevenir os crimes, os delitos. São os chamados recursos penais, ou substituir ou agravar as penas que lhes são devidas, as penitências. Os recursos penais são admoestação e repreensão. O primeiro se pode fazer a quem estiver em ocasião próxima cometer um delito ou é suspeito de tê-lo cometido. A reprovação deve ser feita para aqueles que, com seu próprio comportamento, causou escândalo ou desordem. Além disso, as penitências que consistem em obra de piedade, caridade ou religião podem ser impostas juntamente com a pena ou em seu lugar. A aplicação de penalidades. Via de regra, as penalidades são aplicadas somente após uma sentença ou um decreto de condenação. Mas há alguns que se chama lat sententia, que surgem automaticamente pelo próprio fato de ter cometido o delito ou de cooperar diretamente com ele. A isso inclui a excomunhão, em que, ipso facto, aqueles que profanam as espécies consagradas, aqueles que usam de violência física contra o Romano Pontífice
ou aqueles que cooperam diretamente na obtenção do aborto. No entanto, deve-se ter em mente que, havendo coincidência alguma, circunstância atenuante, não se cai na pena late sententia. É preciso examinar cada caso com muito critério e muito cuidado. A Igreja trabalha, antes de impor uma pena, para que se procurem outras vias pastorais para obter a emenda do réu e o restabelecimento da justiça. Além disso, deixa ao juiz amplo poder discricionário para apreciar as circunstâncias que possam sugerir a atenuação ou suspensão da pena, seu diferimento ou substituição por uma penitência adequada, mas sempre levando também em conta das exigências da justiça e evitando ou corrigindo o escândalo. A pena a ser imposta por determinado crime pode ser estabelecida na lei como obrigatória ou facultativa. No primeiro caso, o crime deve necessariamente ser punido. Normalmente na lei diz ser punido. No segundo caso, resta ao juiz o poder de aplicar ou não a pena, quando a lei diz pode ser punido. Determinado ou indeterminado. No primeiro caso, a lei indica de alguma forma uma ou várias penalidades a serem infligidas pela ofensa, e então o juiz deve escolher entre elas. Se, por outro lado, a pena for indefinida, cabe ao juiz escolher a pena justa. Isso nós podemos ver no cano 1372 e também no cano 1377. A rescisão de penalidades, ou seja, após a sua aplicação, cessam as penas pelo cumprimento da pena ou, caso a autoridade competente conceda a sua dispensa, o suspender da pena. Normalmente eles podem dispensar a pena, a autoridade que estabeleceu a infração, o ordinário que a infligiu, por sentença ou decreto de condenação, e o ordinário do local onde o infrator está localizado, e também seus delegados, por exemplo, a penitenciaria. No entanto, existem penas cuja remissão está reservada à Santa Sé. Isso nós temos no cano 1367, 1370, parágrafo 1º, 1382. As denúncias são, então, sanções medicinais que visam a conversão do infrator. A remissão deles, portanto, depende disso. Até que o ofensor se arrependa, eles não podem ser perdoados. Mas uma vez que ele deu sinais de arrependimento sincero, ele tem o direito à remissão. As censuras cessam apenas por sua presunção. As censuras de excomunhão e interdição proíbem a possibilidade de receber os sacramentos, portanto, também a absolvição dos pecados inclui. Como já foi dito, podem às vezes ser incorrido late sententia, ou seja, automaticamente quando o crime é cometido. Portanto, é possível que qualquer pessoa que se encontre excomungado ou banido sem qualquer processo contra si possa se confessar. Nesses casos, porém, o confessor pode perdoar a pena e, portanto, absolver-se dos pecados, se o penitente tiver dificuldade em permanecer em estado de pecado, impondo-lhe uma penitência adequada. Surge então a obrigação de recorrer no prazo de 1 mês a quem quer que possa remeter a pena, mesmo pelo próprio confessor, sem, no entanto, dizer o nome do penitente, que deve voltar ao confessor para receber as instruções da autoridade. Finalmente, deve ser lembrado que qualquer penitente em perigo de morte pode ser absolvido de todo pecado e censura por qualquer sacerdote, visto que a salvação das almas é a lei suprema da Igreja. Delitos individuais. O Código especifica os fatos que constituem um crime em toda a Igreja e as penalidades relacionadas. A lei ou preceito particular pode, no seu âmbito, estabelecer outros crimes e penas. Em qualquer caso, a descrição jurídica de um crime deve ser precisa e clara. Para que haja crime, é necessário que o infrator tenha cometido os fatos descritos na lei.
os delitos individuais, os crimes individuais especificados no Código são agrupados de acordo com o assunto, contra a religião e a unidade da Igreja. Os canos 1364 a 1369, como estão a heresia, apostasia, cisma, batizar ou educar a criança em uma religião não católica ou perjúrio, contra a autoridade eclesiástica e a liberdade da Igreja, 1370 a 1377, entre as quais a violência física contra o Papa, bispos, clérigos religiosos, promover, dirigir ou participar de uma associação que conspira contra a Igreja, alienar bens eclesiásticos sem a devida autorização da autoridade, ofensas no desempenho de ofícios eclesiásticos, 1378 a 1389, como a celebração simulada dos sacramentos ou feita por simonia, consagrar um bispo sem mandato da Sé Apostólica, violação do selo de confissão, abuso ou negligência culposa no exercício do poder eclesiástico, crimes de falsificação de 1390 a 1391, calúnia nas diferentes formas previstas, falsificação, alteração, destruição de documentos, contra obrigações especiais, 1392 a 1396, assim como alguns pecados mais graves contra a castidade cometidos por clérigos religiosos, crimes contra a vida e a liberdade de outrem, 1397 a 1398, como o assassinato, aborto, violência física e sequestro. Além dos delitos especificados no cano 1399, prevê que pode ser condenado qualquer outra violação da lei cuja gravidade exige isso. Boa parte dos delitos, crimes, diz respeito a clérigos religiosos cujo estatuto pessoal tem uma relevância especial na vida da Igreja. Muitos outros dizem respeito a qualquer fiel, mas mesmo nesses casos, se o infrator fosse um clérigo ou religioso, a pena poderia ser mais severa até a demissão de seu estado. Agora, com a reforma, teremos uma lista maior de delitos, de crimes. Desse modo, são processados os crimes econômicos de qualquer espécie cometidos por clérigos e religiosos, pelos quais somos obrigados a viver com exemplaridade o distanciamento exigido pelo cano 285, explica na revista Vita Nueva o bispo espanhol Juan Ignacio Arrieta, secretário do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos do Dicastério da Santa Sé, que coordenou a reforma do livro VI. Arrieta considera que outra contribuição notável na linha de melhor determinação das regras é a lista da penalidade, algo que não acontecia no Código atual, em vigor desde 83, e que se limitava a sugerir ao ordinário o uso da pena justa. Agora, em vez disso, é oferecida uma lista com os vários tipos de punições para o juiz escolher a mais adequada: privações, suspensões, proibições, confessar, residir num lugar, usar traje eclesiástico, etc. O novo livro, sexto, como é lógico, inclui também todas as mudanças de natureza penal que têm ocorrido no direito canônico nos últimos anos através de textos magisteriais aprovados pelos papas, como acontece, por exemplo, com o motu próprio assinado em maio de 2019 pelo Papa Francisco, que obriga padres religiosos a denunciar casos de abusos, e temos outros mais que ali estarão sempre embasados no magistério da Igreja. A falta de caridade. Arrieta considera que esta reforma inclui um pedido aos bispos para que apliquem o direito canônico dentro do governo pastoral normal, porque lhes cabe garantir a aplicação da disciplina da Igreja. As penas representam instrumentos de correção dos erros das pessoas, evitando assim a necessidade de medidas mais sérias posteriormente. Se for corrigido a tempo, evitamos ter que aplicar no final a renúncia do estado sacerdotal. Nos últimos anos, parecia assustador aplicar penas. As situações gangrenavam e obrigavam a Santa Sé a intervir diretamente. Agora, se tentou que o bispo tenha mais ferramentas
para melhor utilizar os recursos na ação pastoral e corrigir alguns comportamentos, explica o secretário do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos. Essas mudanças, na opinião de Arrieta, são um reflexo de como as circunstâncias e a experiência mudaram a visão do direito penal na Igreja. Durante anos, houve uma espécie de preconceito em aplicá-los por ser considerado pouco compatível com as exigências da caridade. Com o passar do tempo, Arrieta considera que se deu conta de que a falta de caridade para com a comunidade é cometida precisamente quando há certos atos que não são corrigidos. Sem perder de vista a correção do réu, devemos levar em conta a necessidade de proteger a comunidade, de reparar o escândalo pelos danos cometidos. Concluiu assim esta entrevista. Esta aula, que acabamos de passar a vocês, foi baseada na obra de Calabrese, Direito Penal Canônico, de Sanches, a Lei Penal e o Preceito Penal, e o artigo de Dario Menor, publicado em Vita Nueva Digital, a 24 de maio de 2021. E como está na descrição deste vídeo, vocês poderão lá aprofundar cada vez mais. Até a próxima, se Deus quiser.